Olá, sejam bem-vindos ao canal e esse é mais um vídeo sobre análise gráfica. Vamos para a tela. Análise número 1. Será que estamos realmente entrando em um bear market? Vamos descobrir. Vou compartilhar a tela com vocês. Tela do gráfico, gráfico na tela. Gráfico do Bitcoin, tá? Diário. Ah, Utilizando aqui as EMAs, as médias móveis, né? A média 8, a média 21 semanal e a média 56, né? Aqui a gente tem o indicador do RSI e que a gente tem que levar em consideração. Bom, essa baixa aí já era meio que premeditada, né? Se a gente for olhar aqui se a gente for fazer duas linhas aqui entre esse topo e esse topo aqui, a gente está fazendo topos superiores, né? Topos maiores que os topos anteriores. Porém, se a gente for jogar o nosso RSI, a gente está perdendo força compradora no RSI, né? Então, nesse contexto, a gente tem uma divergência logo de cara no curto prazo, né? Então, já era meio que premeditado que essa queda ia acontecer, né? O mercado ali perdeu bastante força, ele não ia continuar fazendo essa pernada que ele estava fazendo desde a correção lá dos 29 mil. Bom, outra situação que a gente tem que levar em consideração. Preço do Bitcoin na tela. Os últimos dias a gente teve uma alta, né? Chegamos aqui a retestar a área da área 21 aqui, EMA 21. Porém, o preço não conseguiu romper e se segurou nesse suporte dos 50.700, né? Se a gente for puxar uma retração de Fibonacci, né? A gente consegue entender melhor esse contexto, né? Do preço. Se a gente for ver, ele pegou bem certinho na retração de Fibonacci, na primeira retração. Ou seja, para ele recuperar bem, realmente, voltar para uma tendência de alta, a gente tem que ver o Bitcoin, ele vir para cima dessa região, tá? A gente precisa que o Bitcoin ele saia dessa queda, ou talvez ela caia um pouco mais para retestar novamente a área de 45 mil. Depois ele bata a cabeça e vá rapidamente buscar o que? Essa região dos 54 mil, tá? Que é uma região bastante importante para o Bitcoin, né? Para romper a média de 8, né? Que vai estar descendo. Fazer um pivô de alta, ou seja, o preço vir cair e depois voltar a subir com bastante força, bastante projeção de alta, que é o que a gente quer, né? Voltar novamente para as altas históricas. Então, basicamente, o que a gente precisa ver para o Bitcoin? A gente não pode ver o preço perder o primeiro suporte, que é esse daqui, o suporte dos 46 mil, e nem esse outro suporte, que é o suporte dos 42 mil, tá? Então, esses dois suportes entre 46 e 45 mil e o suporte de 42 mil a gente não pode perder. Se nós perdemos os 46 mil, provavelmente o preço vem aqui, né, e faça isso daqui. O preço venha buscar essa região aqui, né, perdendo, ele venha buscar essa região aqui dos 42 mil, tá? Só que chegando nos 42 mil, a gente não pode chegar isso daqui, ó, cair abaixo dos 42 mil. Porque é um suporte bastante forte, os 42 mil. Porque já é um suporte histórico, né? Antigo. Ó, aqui já foi uma área de suporte de resistência. Se a gente for buscar lá atrás, ó, ele também foi resistência aqui, antes da subida. Ele também foi resistência lá atrás, né? Então é uma região histórica, onde a gente não pode perder esse preço, né? Ela está apoiada em cima dessa média móvel exponencial essa média laranja aqui é a média 56, tá? Então ela não pode perder essa média 56, se perder a média 56 ela vai pro próximo alvo, né? Que seria a média amarela aqui, que é 144 lá por 29 mil, 30 mil dólares, tá? Que é mais ou menos onde ele teve o suporte anterior também. Então, bom, o mercado quando ele entra em bear market, o que ele faz geralmente? O que acontece? A gente vê vários tipos de consistência. Além da consistência do RSI no diário, que eu mostrei para vocês, ele também tem consistência no semanal, tá? Eu vou mostrar o gráfico semanal para vocês. Vocês vão ver que a pegada tá ficando feia. Por quê? Se a gente for puxar aqui o gráfico semanal do Bitcoin, eu vou tirar aqui o RSI. O RSI dá até para manter, mas ó, se vocês forem ver aqui desse topo aqui, o último topo, né? Novamente, outra inconsistência no gráfico. O RSI apontando para baixo, né? Ó, o RSI fez um topo
menor do que o topo anterior, né? Outra situação, o preço, mesmo fazendo topos, né? Mesmo o preço subindo, entrando numa tendência de alta, né? Fazendo um topo maior que o topo anterior. Porém, o nosso índice de força relativa do mercado, que diz que o mercado está com força compradora, ele foi muito fraco. Essa linha verde aqui nos 60 pontos, eu considero que acima dos 60, né? Que mais ou menos daqui até aqui assim a gente estava assim, em cima dos 60, né? Foi toda essa região de alta aqui, ó. Que começou a supernada de alta e foi até aqui assim. Até esse candle aqui, a gente estava acima de 60, depois entrou por baixo de 60 e não parou de cair, né? Depois ele tentou recuperar, aqui ele voltou, encostou no 60, aqui ele voltou de novo, conseguiu subir acima dos 60 aqui, né? Subida interessante. Porém, aqui o RSI ele bateu 68, então ainda não foi uma subida considerável, né? Então o mercado ele está perdendo força, a gente está percebendo isso. Se a gente buscar outro indicador, tirar o RSI daqui, colocar o indicador do MACD, Moving Average Convergence, divergência, ou seja, ele demonstra para nós a divergência do mercado, né? Ele consegue prever mudanças de período de alta para um período de baixa. Se a gente for jogar essa linha, né, a gente vai ver a mesma coisa. Um topo menor do que o topo anterior, diminuição da força compradora, né? Uma depressão bem forte e possivelmente agora vem outra depressão, né? Ou seja, uma confirmação do bear market. Então, eu não estou feliz com o preço do Bitcoin. Não é o gráfico não está demonstrando que a gente vai ter continuidade de alta, mesmo a gente fazendo topos e fundos ascendentes, né? Ou seja, a gente está buscando, a gente veio lá de cima, fez um fundo, depois fez um topo mais alto, um fundo mais alto, um topo mais alto, um fundo mais alto do que o fundo anterior, né? Do que os fundos anteriores. Bom, isso daqui é estrutura de alta, porém o RSI, né, e outros indicadores de mercado que eu vou mostrar para vocês estão dizendo o contrário. Quais indicadores? Vamos lá. Vamos lá. Esse daqui é o The Golden Rate Multiplier, tá? É um indicador, basicamente. Deixa eu dar um F5 aqui para atualizar a tela, para voltar ao gráfico normal. Esse é um indicador que vai falar para nós quando inicia o bear market, né? E quando inicia, né, a alta do mercado, o período de alta do mercado. Se a gente for puxar aqui o último ano praticamente, né, a partir de 2021, que é o janeiro de 2021, e for fazer uma análise, a gente vai ver que a gente chegou na banda aqui alta, né, que é, no caso seria a região de topo, né, nesse período, né, o Upper Bull, né, que eles chamam, que é o mercado Bull Market, que para nós agora seria 143 mil dólares, né, e agora a região se atualizou, né? Vem dos 30 mil para a região dos 47 mil. Então, se ele não se segurar nessa região de 42 mil, 45 mil, 47 mil, vai ficar bastante perigoso, né? A gente tocou três vezes, uma aqui e outra aqui, né? Nessa última vez, a gente conseguiu ultrapassar, foi para os 46 mil, né? Hoje não atualizou, porque é o último dado que a gente tem é de ontem, dia 27. Então, o de hoje já vai aparecer mais ou menos aqui embaixo, né? Então, mais uma coisa confirmando para a gente que o mercado não tá interessante. Outro fato que a gente tem que considerar, levar em consideração, é a quantidade de carteiras, né? Com mais de 1.000 bitcoins, se eles estão acumulando ou não as criptomoedas, né? Se a gente pegar de 2020 para cá, a gente viu que ele estava subindo junto com o preço, né? Acumulação subindo junto com o preço, que é o que a gente quer ver, né? Depois ele deu, ó, uma caída. E aí, quando caiu os holders, né, de Bitcoin, o que aconteceu com o preço? Ele também caiu logo em seguida, né? E a gente já está meio que no fundo, né? O mesmo fundo lá de setembro de 2020, quando estava 10 mil dólares, 20 mil dólares ali o Bitcoin. Então, basicamente, a gente não está ganhando holders, né, de longo prazo, baleias não estão comprando, o que isso não é interessante, né? Então, são vários indicadores apontando a mesma coisa, né? Que o mercado ele não vai continuar altíssimo, que o mercado possivelmente vai entrar em uma recessão, né? Então, para a gente continuar com o mercado bullish, a gente tem que se segurar na região de 42 mil dólares, né? Essa região aqui. E a próxima região que a gente tem que se segurar, né? É essa região dos 46 mil dólares.
Se ele perder essas duas, ele pode vir buscar essa linha amarela, né, lá nos 29 mil, que foi o último topo, né? Aqui no topo lá a partir de maio até julho, né? E depois se perder, a gente pode ir para os 18 mil e quem quiçá, né? Talvez até mais, talvez uns 13 mil, 12 mil. A gente não tem como adivinhar, né? Então, para a gente voltar numa tendência de alta, primeiro a gente tem que ter um pivô acima da média de 8, né? Acima dessa média. Então, o preço ele tem que pode até vir aqui e testar, né, essa região aqui, mas depois ele tem que voltar, bater cabeça e fazer um pivô acima da média, tá? E aí voltar a ter uma pernada de alta bastante consistente e buscar os topos históricos, tá? Então a pegada tá feia, fiquem fora das altcoins, né? Não fiquem expostos em altcoin, porque as altcoins, por exemplo, vamos pegar o gráfico da Secret. Olha só, o que ele subiu mais ou menos, ó, desde aqui, ó. O que ele subiu em 20 dias, que é 200%, ele devolveu em 40 dias, tá? Então ele devolve todo o lucro do mercado, né? Então a gente tem que ficar esperto. Solana é a mesma coisa, Solana tá a mesma coisa, né? Ó, o lucro absurdo, né, que teve desse período todo, né? Foi um lucro extraordinário. Mas o mercado ele devolve também quando entra em bear market, né? Você começa a ter várias quedas atrás de quedas e você vai estar perdendo dinheiro em vez de ganhando. Porque se tu fosse olhar o gráfico até o dia de ontem, de tardezinha, antes de fechar o dia, tava aqui em cima a barra. Pô, continuidade acima da média de 8, alta infinita, né? E o preço caiu abaixo da média de 8, fez um pivô de baixo. Então, eu recomendo ficar fora das altcoins, não ficar expostos nas altcoins, né? A gente for olhar o gráfico aqui da dominância das altcoins, está caindo, né? O mercado altcoin está caindo. O mercado de todas as criptomoedas também está caindo, ó, retestou, foi abaixo dessa média 21. Então, o mercado ele não está interessante. Outro indicador interessante é a dominância do Bitcoin, né? A dominância do Bitcoin ele encontrou um fundo histórico, né, nessa região aqui dos 40%, né? Então, o que isso mostra pra gente? Mostra pra gente que o mercado ele tá desvalorizando o Bitcoin frente aos altcoins, os altcoins estão ganhando valor frente ao Bitcoin. Então, o Bitcoin está perdendo espaço para as altcoins, porque é muito projeto, se eu não me engano, no CoinMarketCap já tem umas 15 mil criptomoedas diferentes no mercado hoje. Então, cada dia surge um projeto novo, algo hypado, que está subindo, por exemplo, que nem a Mana, que nem a Ascend, a Gala, que são projetos do metaverso, que subiram exponencialmente em poucos dias, em poucos meses, né? Por exemplo, a Ascend aqui. A Ascend teve uma alta exponencial, né? Foi, pô, papo de maluco mesmo, ó. A partir do momento que subiu a semana média de 8 não parou ali, entregou 1000%, né? Multiplicou 10 vezes o patrimônio de quem investiu lá no início. Então, é um troço bem complicado, cara. Então, assim, o Bitcoin não tá interessante, né? E o que a gente leva de aprendizado hoje é que não podemos perder os 42 mil e não podemos perder essa região também dos 46 mil, né? Tem que ficar acima dessa região dos 46 mil e não podemos ultrapassar para baixo e se manter abaixo dos 42 mil, senão é início do bear market e infelizmente, né, essa alta vai terminar mais cedo pra gente, tá bom? Então, fica o recado para vocês. Eliminem a exposição de vocês nas altcoins, eliminem a exposição de vocês no Ethereum, talvez, quiçá, também no Bitcoin, se vocês não têm uma quantidade muito grande, né? Claro que muitos investidores dizem que Bitcoin só se compra e não se vende. Eu também concordo com esse pensamento, porque daqui 5 anos o Bitcoin, pô, você vai sonhar em comprar o Bitcoin a 45 mil dólares, a 47 mil dólares. Você vai nem imaginar que um dia teve nesse preço. Então, Bitcoin só se compra, não se vende. Mas o resto, as altcoins, vende as posições, fica dolarizado, troca por dólar e fica em dólar. E espera o mercado responder, espera o mercado voltar realmente com um pivô acima da média de 8, né? Não adianta, o mercado ele tá complicado e até a gente conseguir voltar, né, numa tendência de alta, não tem o que fazer. Então, recomendo fielmente para vocês aí eliminar o risco, sair do mercado por enquanto, ficar só analisando. Final de ano geralmente oscila bastante.
e aproveitar o final de ano com a família, né? E não se estressar com criptomoeda, né? Deixar para investir a partir da primeira semana de janeiro, né? Quando iniciar o ano e, né, tirar um bom fim de ano aí com a família e aproveitar bastante, tá? Um abraço para vocês, tudo de bom, né? E até o próximo vídeo.